Olá pessoal, vamos iniciar a aula 3 da unidade de linguagens regulares da disciplina de Teoria da Computação. Nesse vídeo nós temos um único objetivo, é mostrar como nós podemos fazer para converter autômatos finitos não determinísticos em autômatos finitos determinísticos. Antes de falar do algoritmo em si, vamos só relembrar o porquê isso é importante. Basicamente porque na hora de implementar, é muito mais fácil, muito mais eficiente implementar um autômato determinístico. Então, nós precisamos ter autômatos determinísticos que reconheçam a sintaxe léxica das nossas linguagens. Entretanto, na hora de construir o autômato, na hora de modelar, pode ser muito mais simples modelar um autômato não determinístico do que modelar um autômato determinístico. Por isso, então, normalmente não, mas quando a gente tem dificuldade de fazer o autômato determinístico, nós fizemos ele não determinístico e usando esse algoritmo transformamos ele para um autômato determinístico. E como eu já comentei no vídeo anterior, existem ferramentas que fazem isso automaticamente para nós. Algo que é importante de ser reforçado, vamos dizer assim. Primeiro, todo autômato não determinístico tem um correspondente determinístico. Então, não existem autômatos não determinísticos que eu não consigo converter. Se uma linguagem L é reconhecida pelo não determinístico, então ela vai ser reconhecida pelo determinístico correspondente. Ou seja, existe uma equivalência entre os dois autômatos, são autômatos diferentes, mas eles são equivalentes. As cadeias que eles reconhecem são exatamente as mesmas. E existe um método que a gente chama de construção de subconjuntos que vai possibilitar que a gente gere o autômato determinístico a partir do não determinístico. Como eu já comentei, muitas vezes é mais fácil e mais seguro criar um não determinístico e converter para um determinístico do que já tentar criar direto determinístico. Às vezes a gente acaba se atrapalhando. O método é bem simples. Como é que a gente faz? Primeiro, nós precisamos montar a tabela de transições do autômato. Aqui eu estou pegando um exemplo, um autômato não determinístico, óbvio. O não determinismo está aqui no Q0. Quando a gente lê o valor 0 a partir do Q0, eu posso ir para o Q1 ou eu posso ficar no Q0. E a característica, que tipo de cadeia esse autômato reconhece? Qualquer palavra, qualquer cadeia tem o sufixo 0 e 1. Eu posso ter qualquer sequência antes e eu tenho que terminar com o 0 e 1. Então vamos montar a tabela de transições. Se a gente está no Q0 e nós lemos um 0, nós podemos ficar no Q0 ou podemos ir para o Q1. É o que está representado aqui. Na linha do Q0, na coluna do 0, eu posso ir para o Q0 ou para o Q1. Se eu estou no Q0 e leio 1, eu vou ficar apenas no Q0. Então, se eu estou no Q0 e leio 1, eu vou ficar no Q0. Se a gente está no Q1 e leu 0, percebam que não tem saída com 0 aqui do Q1. Então, na linha do Q1, na coluna do símbolo 0, eu coloco um conjunto vazio, quer dizer que eu não tenho saída. Se eu estou no Q1 e leio um dígito 1, nós vamos para o Q2, é o que está representado aqui. Se a gente chegou no Q2, percebam que o Q2 não tem saída nenhuma. Então, se eu estou no Q2 e eu leio tanto 0 quanto 1, eu vou ter aqui conjuntos vazios. E lembrando que isso aqui indica que o Q0 é o estado inicial e o Q2 é o estado final. Feito o primeiro passo, montamos a tabela. Qual é o segundo passo? Nós vamos acrescentar aos estados, lembrando que cada linha da tabela representa um estado. Os conjuntos que são resultantes de uma transição. Então, o que é resultante de uma transição? Esse lado aqui da tabela. Deixa eu voltar no slide anterior. Tudo isso aqui é a saída de uma transição, ou seja, é o fim da flecha, é para onde ele está me levando. E aí, se nós olharmos aqui nessa parte em preto, que é a parte que já estava pronta no slide anterior, o que nós temos? Nós temos o Q0, já aparece aqui, temos o Q2, que já aparece aqui, mas temos o Q0 e o Q1. Agora, nós vamos acrescentar uma nova linha com esse Q0 e Q1. É como se esses dois estados juntos formassem um novo estado. E agora eu preciso calcular as saídas dele. Como que eu faço isso? É pela união. Vamos lá. Se nós estamos no Q0
e vamos ler um 0. Deixa eu voltar aqui. Estamos no Q0 e vamos ler o 0. Nós podemos ficar no Q0 e podemos ir para o Q1. Então, a partir do Q0, nós vamos para o Q0 ou para o Q1. Agora eu vou colocar aqui junto onde que eu vou lendo o Q1, estando no Q1 e lendo um 0. Se a gente está no Q1 e lê um 0, é vazio. Ele não me leva para lugar nenhum. Então eu não tenho mais nada para acrescentar aqui. O conjunto de saída ficou igual ao da entrada. Agora vamos pensar na situação se eu tenho Q0 e Q1 e eu leio o 1. Vamos começar com o Q0. Se a gente tem Q0 e lê 1, Q0 com 1, a gente fica no Q0. Então, esse Q0 que está aparecendo aqui. Agora eu vou ver no Q1. Se eu estou no Q1 e leio 1, se eu estou no Q1 e leio 1, nós vamos para o Q2. Por isso que o Q2 apareceu aqui. Esses dois estados é o resultado da união dos resultados do Q0 com 1 e do Q1 com 1. Q0 e Q2. O que apareceu de novo aqui? O Q0 e o Q1 já tinham sido adicionados aqui, então eu não preciso adicionar de novo. Mas apareceu uma combinação diferente, que é o Q0 e o Q2. Então eu vou precisar acrescentar o Q0 e o Q2 aqui e fazer o mesmo raciocínio que eu fiz anteriormente. Bom, se eu estou no Q0 com 0, a gente já viu que nós vamos para o Q0 e para o Q1. Agora, se eu estou no Q2 com 0, vamos voltar. Q2 com 0 não vai para lugar nenhum. Então, não tenho nada para acrescentar aqui. Agora, Q0 com 1. A gente já viu que o Q0 com 1 me leva para o Q0. Agora eu tenho que ver o Q2 com 1. Bom, o Q2, do Q2 não sai nada, então eu não tenho nada para acrescentar. Por isso que aqui, tanto faz, se eu estou no Q0 ou no Q2 e eu leio 1, eu só posso ficar no Q0. Percebam que agora não apareceu nenhum conjunto novo aqui, porque o Q0 e o Q1 já havia sido adicionado aqui em cima e o Q0 já aparecia lá. Então, eu não tenho mais estados novos a incluir na nossa tabela. Aí nós vamos passar para o passo 3, que é a definição dos estados de aceitação. O que é isso? Lá no começo do autômato, que é essa parte em preto, a gente marcou que o Q2 é um estado final. Agora, eu vou marcar todos os estados que foram incluídos aqui, em que o estado Q2 aparece. O Q2 é um estado final, o conjunto que ele tiver vai ser considerado um estado de aceitação. Aqui os novos dois estados que eu inseri. Q0 e Q1, não aparece Q2, então não é estado final. Aqui tem o Q0 e o Q2, então vai ser um estado final e por isso eu marquei aqui com um asterisco. O passo 4 não é obrigatório, mas ele simplifica a nossa análise, que é um passo de renomear os estados. Nós vamos criar aqui um estado que eu chamei de A para representar o conjunto vazio, porque nós temos aqui alguns estados que são vazios, e cada um dos estados que apareceram vão dar um nome de letra. O Q0 vai ser B, o Q1 C, o Q2 D, o conjunto formado por Q0 e Q1 vai ser o E, o conjunto formado por Q0 e Q2 vai ser o F. No próximo slide, a única coisa que vai mudar é onde tem estado vazio aqui vai ser A, onde tem Q0 vai ser B, onde tem o conjunto Q0 e Q1 vai ser o E, e assim por diante. E aí aqui nós temos um novo autômato, sempre lembrando de marcar o que é estado final. Essa distinção de vermelho e preto aqui, ela não interessa, eu só coloquei para vocês saberem que esses três são os estados que existiam no autômato original e esses dois últimos foram os estados que nós criamos, certo? Depois de renomeado, agora nós vamos por passo 5, que é a remoção dos estados inacessíveis. O que é isso? Tem alguns estados que, com a modificação que nós fizemos através desse algoritmo, eles não vão ser acessados de lugar nenhum. Como é que eu vejo quais são os estados acessíveis? Bom, todo autômato ele começa a análise pelo estado inicial. Então, aqui nós temos o estado B, que é o estado inicial. Do B com 0, eu vou para o E. Então, o E é um estado que eu posso alcançar.
Do B com 1 eu vou para o B. Então, por enquanto, os únicos dois estados alcançáveis é o B e o E. Agora, como eu posso chegar no E, eu tenho que ver aonde eu posso ir a partir do E. O E com 0 vai para o E também. E o E com 1 vai para o F. Opa, então o F agora se tornou alcançável. Então eu tenho que ver do F. O F com 0 a gente vai para o E. E o F com 1 a gente retorna para o B. Percebam que em nenhum momento eu cheguei nos estados C e D. Então esses estados aqui são inacessíveis. O que a gente vai fazer? Nós vamos cortar essa linha da tabela, como vocês podem ver aqui. E agora, o nosso autômato resultante é o autômato que eu vou desenhar a partir dessa tabela de transição que está aqui. E aí, esse autômato está aqui. Ó. O B é o estado inicial. O B com 0 me leva para o E. O B com 1 me deixa no B. Aqui. Agora, lá no estado E. No E com 0, eu fico no E. O E com 1 vai para o F. Aqui no F, e o F é o estado final. No F com 0, eu volto para o E. No F com 1, eu volto para o B. Agora vamos lembrar qual era a característica das linguagens que nós queríamos reconhecer, das palavras que nós queríamos reconhecer aqui. Eram palavras que terminavam com o sufixo 0 e 1. Vamos voltar aqui um pouquinho no autômato não determinístico. Aqui, ó. Eu posso ler qualquer coisa antes e a hora que eu tiver o sufixo 0 e 1, se ele existir, eu vou para um estado final. Agora vamos ver esse autômato determinístico que está aqui, ó, pode ver que ele é determinístico, não tem nenhuma transição não determinística, se ele vai reconhecer isso aqui. Bom, se eu estou lá no começo do autômato lendo vários uns, eu fico parado. A hora que eu achei um 0, o começo, né, o autômato entende que pode ser o começo do sufixo. E se eu achei o 1, ele vai para o estado final. Agora, se depois de eu achar o 0 e 1, vamos supor que esse 0 e 1 não seja o final da palavra, eu achei alguma coisa depois dele, eu tenho que recomeçar o processo. Por isso que se depois do 0 e 1 eu achei um 1, eu volto para cá. Por quê? Eu preciso achar um novo 0 e 1 para formar o sufixo. Agora, se eu já achei o 0 e 1, eu acho um 0, eu tenho que voltar. Só porque a volta não é para cá. Porque esse 0, que foi o que quebrou a sequência do sufixo, ele já pode ser o início do próximo sufixo. Então, vamos supor que eu tenho lá 001. Primeiro 0 está... 001 não, desculpe. 0101. Então, 01, achou que era o sufixo. Mas não era, depois tem mais um 01. Então, ele acha esse 0, que indicou que aquele primeiro 0 e 1 não era o sufixo, e esse 0 já é o começo do sufixo real. E quando ele acha o 1, ele volta para cá. E se eu estou nesse estado, enquanto eu leio vários zeros, eu fico aqui patinando, rodando no mesmo lugar, até que eu ache 1 e identifique o sufixo. E aí, se ao final da minha cadeia eu tiver no estado F, quer dizer que a cadeia é aceita. Se eu tiver no estado B ou E, quer dizer que a cadeia não é aceita, ela não tem 0 e 1 como sufixo. O que é importante que vocês levem desse vídeo aqui? Primeiro, percebam como o primeiro autômato não determinístico é muito mais intuitivo do que esse aqui, certo? É muito mais fácil da gente construir. Segundo, esse passo a passo que a gente fez, ele serve para transformar qualquer autômato não determinístico em um autômato determinístico. Os dois representam exatamente a mesma coisa, embora de maneira diferente. Por isso que, como eu já mencionei no início, se a gente tiver dificuldade de pensar no autômato determinístico, pensa no não determinístico, que é mais fácil, aplica esse algoritmo aqui, que é um algoritmo bem mecânico, e chegamos nesse determinístico no final, que vai fazer a mesma coisa e vai ser implementado de uma maneira muito mais simples e muito mais eficiente. Com isso, a gente fecha esse vídeo, então, cujo único objetivo é fazer a conversão do autômato finito não determinístico em autômato finito determinístico. Lá no SIGA-A tem uma lista de exercícios para vocês criarem autômatos não determinísticos e depois fazerem a conversão deles para autômatos finitos determinísticos. Hoje é isso. Até mais, pessoal.